Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Bom dia! É mais um sábado. Estamos juntos com o programa De Todo o Coração. Eu sou Jailma Barbosa e esse é o seu momento de ficar por dentro das informações da Diocese de Caruaru. Aqui no programa, a gente faz a reflexão do Evangelho, aprende sobre liturgia, aviva a nossa espiritualidade. Tudo isso no seu De Todo o Coração. Para começar o nosso programa, chega hoje Frei Abelardo com a reflexão do Evangelho deste domingo. Paz e bem a todos. Retomamos esta semana o tempo comum. Estamos celebrando neste domingo o segundo domingo do tempo comum. Depois das festas natalinas, o Natal, a festa da Sagrada Família, da Santa Mãe de Deus, a Epifania e o batismo do Senhor, por isso são festas natalinas, a gente retoma o tempo comum, celebrando hoje o segundo domingo. E é belo ver que a Igreja nos propõe já neste segundo domingo, João Batista apontando para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 dos discípulos que ouviram esta expressão seguiram a Jesus. A gente vai recordar depois no Evangelho que, seguindo o Mestre, Jesus voltará um pouco e vai perguntar aos discípulos o que é que eles procuram. E os discípulos vão fazer a pergunta: onde moras? É bonito que a partir daí esses discípulos seguiram a Jesus. Um deles, João, o evangelista, marca com muito afeto o momento em que Jesus foi apontado como Cordeiro de Deus. Mais adiante ele vai dizer, era por volta da 10ª hora, às 4 horas da tarde. E este título, Cordeiro de Deus, vai ter uma predileção toda especial para João. Mas o que é que significa para todos nós o Cordeiro de Deus? Jesus como Cordeiro de Deus. Devemos nos lembrar do livro do Êxodo, do Cordeiro Pascal, que foi imolado, cujo sangue foi causa de salvação do povo de Israel na libertação do Egito. Mas o Cordeiro de Deus também nos faz lembrar e recordar outro Cordeiro, aquele do profeta Isaías. É preciso que a gente recorde a expressão exata, mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Isaías 53, 5. Esse cordeiro não é mais aquele cordeiro do passado que libertou sociopoliticamente Israel da opressão do Egito. Não, é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira os pecados da humanidade, que veio para nos salvar, para nos salvar. Diante disso, amados irmãos e irmãs, é preciso que nós tenhamos uma consciência lúcida de fé. Consciência lúcida de fé, para sabermos que aquele que carregou as nossas feridas, os nossos pecados, o fez de modo eloquente e definitivo na cruz. Por sua morte e ressurreição, Jesus se revela definitivamente como o Cordeiro de Deus. Na cruz, ele dá a vida para nos salvar. Na cruz, ele carregou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas feridas. Na cruz, ele expressou, ele deu ao mundo a maior prova de amor. Na cruz, ou pela cruz, nós devemos, amados irmãos e irmãs, viver todos os dias. Porque olhando para ele e sabendo que ele é o Cordeiro de Deus, aquele que nos salva, aquele que nos liberta,
olhando para Ele, sabendo disso, que a gente vai ter o entusiasmo de lutar todos os dias, de ir adiante, de dar o sentido para a nossa vida. Só o Cristo Senhor realiza totalmente a nossa esperança, o nosso desejo, o nosso anseio de felicidade. A nossa alegria deve estar nele. A nossa felicidade não deve consistir naquilo que a gente vai obter de fora. A nossa felicidade não deve consistir nos sucessos do mundo. Não. A nossa alegria, a nossa felicidade deve ser o Senhor. Se nós o tivermos de fato, se a nossa vida for guiada por Ele, e se a nossa riqueza, se a nossa segurança, se a nossa fortaleza for Jesus, o Filho amado de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente pode enfrentar todas as dificuldades deste mundo, mas conseguirá ir adiante, porque nós temos uma meta, Ele. Como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João ainda nos vai apresentar Jesus no Apocalipse 5, como Cordeiro imolado, de pé. É bonito, porque o Cordeiro imolado de pé é aquele que foi crucificado e ressuscitado está. E ao redor do trono, uma multidão vai se aglomerar. É Ele o Cordeiro vitorioso. É Ele o Cordeiro sem mancha. É Ele que nos dá a verdadeira vida, a vida plena. Iniciando este tempo comum, como dizia no início, nós vamos viver as dores e as alegrias do cotidiano, no dia a dia, que às vezes se torna difícil para nós. O dia a dia se torna enfadonho, porque nós temos que levantar, trabalhar, cuidar das coisas comuns, cuidar da nossa vida, que às vezes parece monótona, às vezes parece complicada demais, às vezes parece sem sentido. Mas aí está o grande desafio. Como cristãos, nós olhamos para o mundo, nós olhamos para a vida, nós olhamos para a história com um olhar diferente. Somos santos no dizer de São Paulo, por isso separados. Mas separados não das outras pessoas, para sermos vistos ou essa expressão ser tida como alguém que é melhor do que os outros. Não. Somos santos, somos separados, porque nós fundamentamos a nossa esperança em Deus. Porque nós olhamos para o mundo, para a vida e para a história com o olhar de Deus. Nós devemos ter esta consciência. E quando a nossa fé, ela cresce, ela se robustece no Cristo, só Ele sacia a nossa fome e sede de justiça, de paz, de amor. Que o Senhor Jesus, o Cordeiro bendito, que tira o pecado do mundo, que nos salvou com sua cruz, sustente a sua casa, a sua família, a sua vida. Que Ele seja a sua esperança, a sua âncora, que Ele seja a luz a guiar os seus passos, os seus caminhos. Deus nos dê a graça da perseverança. Amém. Gratidão, Frei Abelardo, pelas suas reflexões de hoje. Agora a gente vai para um intervalo, que é aquele tempo da gente refletir, da gente pensar, da gente entronizar tudo que foi falado por Frei Abelardo. Daqui a pouquinho tem mais de todo o coração. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, com minhas forças,
já de volta do nosso intervalo. Nesse programa de todo coração, a gente sempre conta com a participação de padres que nos ajudam a fazer o programa e a partilhar junto com você o melhor possível, como avivar a nossa espiritualidade através dos ensinamentos de Padre Aloísio Ricardo. Padre Aloísio, bem-vindo! Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos mais uma vez nesse caminho de vida interior, de vida espiritual. E queremos, acompanhando a Sagrada Liturgia, também trilhar esse caminho com Jesus de sua vida pública. A espiritualidade nos convida a trilhar um caminho onde é preciso dar testemunho quem é Jesus, onde é preciso reconhecer Jesus, onde é preciso seguir o Senhor. Mas só é possível dar testemunho quem de fato faz uma experiência de conhecer, de conviver, de realmente partilhar a vida. E com Jesus é importante nós partilharmos a vida. E como podemos fazer isso? O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus como Cordeiro, aquele que é reconhecido por João, que é reconhecido pelas multidões, mas reconhecido de maneira muito próxima por alguns discípulos. De fato, é preciso ter uma proximidade para conhecer bem alguém. Para conhecer Jesus é preciso ter essa intimidade, essa proximidade. Nele é possível ver o Espírito Santo, é possível ver a ação trinitária. Por isso que o testemunho torna-se tão importante para nós. Quem vive uma vida espiritual, uma vida interior, precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. É Ele que nos apresenta, nos faz reconhecer Jesus, nos faz seguir os passos do Senhor. E por isso, a nossa espiritualidade passa por este processo. Para o bom testemunho, eu preciso colher a experiência feita. Ninguém dá testemunho do que não viu, do que não viveu ou do que não acompanhou. Para testemunhar bem, é preciso a experiência, ou o contato com o fato, com a pessoa, com o acontecimento. Jesus, na vida e no caminho que nos convida a trilhar, conhecido como agora o tempo comum, vivemos a espiritualidade do discipulado. Somos aqueles que devemos escutar o Senhor mais atentamente, acompanhar os seus passos, ir na direção que Ele nos conduz. Somos aqueles que vamos aprender com Jesus como ser filho de Deus, como ser um seguidor fiel de nosso Senhor. Aí entra a necessidade tão profunda de conhecê-lo bem, para poder imitá-lo ou configurar a própria vida a ele. Existe um livro espiritual chamado Imitação de Cristo, onde ali é dado alguns conselhos espirituais para aqueles que querem viver cristamente a sua vida. Um bom conselho: leia este livro. Deve ser um livro de cabeceira para a vida espiritual, porque nele recebemos os conselhos do Senhor em tantos aspectos da vida. Um clássico da vida espiritual, da vida interior. Um passo adiante é que na vida espiritual nós precisamos também reconhecer a nossa própria caminhada. Porque só podemos seguir o Senhor se trazemos a Ele também, trouxermos a Ele a nossa história. Uma história que diz e fala da misericórdia.
que diz e fala da sua sede, da nossa sede de Deus, que diz e fala do nosso anseio de dar passos cada vez mais firmes e decididos na direção do Senhor. É aqui que podemos nos atrapalhar, nos deparando com 3 inimigos desta caminhada. Primeiro, o desânimo. Quando nós deixamos o desânimo apossar-se da nossa alma, diz um dos padres espirituais, o desânimo é a filha predileta do maligno. Por quê? Porque significa querer tirar a alma, tirar o gosto daquele que quer seguir a Deus. Então, é preciso vencer o desânimo. O segundo aspecto, é preciso vencer as distrações, porque podemos percorrer o caminho seguindo a Cristo e nos distrairmos, olharmos para outras coisas, outras pessoas, olharmos para tantas coisas que podem os nossos olhos considerar interessante, mas, no entanto, não são essenciais ao nosso caminho. Em outras palavras, é preciso ter o foco. Eu quero seguir o Senhor. Eu vou seguir o Senhor. Vou dar os passos na direção dele. Um terceiro aspecto. É o aspecto que consideramos importante: rezar. Sem oração, não conseguimos crescer na vida interior. Não basta assistir um filme sobre Jesus ou somente ler o livro, como lhes indiquei, o livro Imitação de Cristo. É preciso ter uma vida de oração, saber rezar o dia a dia, saber orar com os acontecimentos da vida, saber levar para Deus as suas lutas, as suas vitórias, também as suas derrotas. É assim que a gente começa a trilhar o caminho. Lembrando que é preciso também fazer aquelas paradas necessárias, onde vamos perceber no decorrer dos domingos que se seguem, Jesus convidando os apóstolos para pararem um pouco, para descansar, sentar-se para escutar melhor, para serem instruídos. Jesus que vai conduzindo os seus discípulos, vai lhes preparando para assumirem a missão, para assumirem a vocação própria que são chamados a viver. Também, na vida espiritual, é preciso essas paradas para examinar nossa consciência e suplicar o perdão de Deus, para examinar os passos que fomos dando, se estamos firmes e decididos ou na inconstância. Depois, certamente, iremos falar sobre a inconstância. Mas quero lhe falar hoje sobre esses aspectos importantes da vida espiritual, da vida interior. Certa vez, podemos muito correr o risco de imaginar que basta ir à missa ao domingo, já é importante porque é um mandamento. Mas é preciso também cultivar a vida espiritual pela oração. Quem não reza, perde as forças. Quem não reza, desanima. Quem não reza, não caminha. E é por isso que as motivações da vida interior, da vida espiritual, são todas elas na oração. Desejo que você essa semana possa dar passos seguindo Jesus, rezando e encontrando motivos para testemunhá-lo. Assim seja. Amém. Obrigada, Padre Aloísio. E agora chega Padre Adriano Davi nos ensinando sobre liturgia. Bom dia, amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha no nosso programa de todo o coração. Voltamos a falar de liturgia. Mais uma vez, nós queremos ajudar as nossas comunidades, as paróquias, a bem celebrar, a viver bem esse mistério da nossa salvação que a gente celebra, que a gente vive, que a gente mergulha por meio dos ritos. Não sei se você se recorda, mas quando a gente iniciou esse nosso bloco sobre liturgia, falávamos justamente do ordinário da missa.
A gente falou do canto de entrada, falamos também do ato penitencial, depois entramos no tempo do Advento, do Natal, e agora nós queremos retomar, falando justamente sobre o Glória, o nosso hino de glória. A instrução geral do Missal Romano, no número 53, afirma justamente o seguinte: o Glória é um hino antiguíssimo e venerável, pelo qual a Igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. Hino antigo e venerável, porque a gente sabe da história que a primeira vez que o Glória é entoado liturgicamente, numa assembleia litúrgica, foi justamente no ano 136, pelo Papa Teléforo. Ele introduz o hino de glória, a súplica ao Pai e ao Cordeiro, no dia de Natal, na noite de Natal. Então, o hino de glória surge como um canto natalino, fazendo a voz da comunidade a voz dos anjos. Pegam justamente glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, e com os anjos glorificam a Deus e ao menino. Depois, no ano 515, mais ou menos, o Papa introduz como um hino para ser cantado todos os domingos e nas festas. Então, nós temos a sua origem no ano 136, pelo Papa Teléforo, e no ano 514, pelo Papa Símaco, quando ele coloca para todos os domingos e festas. Então, quando a instrução geral diz que o Glória é um hino antiguíssimo e venerável, é justamente para dizer isso. Nasce justamente na liturgia, lá nas origens, lá nos primeiros séculos. E continua a instrução, pelo qual a Igreja, congregada pelo Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. É bonito pensar assim. Então, o Glória, a Igreja congregada no Espírito. Nós já vimos também no canto de abertura que esse canto, os ritos iniciais, o canto de abertura, o ato penitencial, o Glória, tem a função de congregar, tem a função de juntar a comunidade, de fazer com que a comunidade perceba que ali não é um agrupamento de pessoas, mas ali é justamente a Igreja reunida como o corpo do Senhor, pronta para celebrar. Como está dividido o nosso Glória? Como está dividido este hino litúrgico, que faz parte justamente dessas partes fixas da missa? Primeiro, o prólogo. O prólogo que a gente utiliza a mesma linguagem, o mesmo dizer dos anjos na noite de Natal, a anunciar aos pastores o nascimento do menino. Depois, um louvor ao Pai, seguido de um louvor à filiação do Cristo, Cristo como advogado e como Cordeiro. E terminando um aceno ao Espírito Santo que congrega, ao Espírito Santo que coloca na nossa boca este hino de louvor. É importante dizer, como orientação litúrgica, aquilo que o número 53 da Instrução Geral do Missal Romano continua dizendo. Justamente que este texto, o texto do hino de glória próprio, não pode ser substituído por outro, porque é parte fixa. Se a gente não sabe cantar o Glória, tal e qual está no Missal Romano, o texto diz, se não for cantado, deve ser recitado, por todos juntos ou por dois coros dialogando entre si. Para dizer, em outras palavras, a importância do hino de louvor, que não deve ser qualquer canto, que não deve ser um glória trinitário, como a gente chama, os pequenos glórias. Não, o glória é o texto, faz parte da parte fixa da missa e justamente deve ser observado todo o texto, como ele está, porque ele tem um esquema próprio, porque ele tem um pensamento próprio, como a gente acabou de elencar. Por fim, amados irmãos e irmãs, a gente conclui os ritos iniciais com a oração da coleta. O nome já diz, a oração que coleta todas as nossas intenções. A oração da coleta vai determinar justamente o objetivo da celebração, por que é que nós estamos reunidos, vai dizer o que é aquela celebração,
se é de um santo, se é quaresma, se é Natal, se é tempo comum. A oração da coleta vai reunir as nossas intenções e nos prepara para a liturgia da palavra. Boa celebração, bom domingo, que a gente possa viver bem os santos mistérios, celebrando, entendendo, participando da ação sagrada. Com os ensinamentos de Padre Aloísio Ricardo, de Padre Adriano Davi, de Frei Abelardo, a gente fica por aqui com o programa De Todo Coração, mas sempre lembrando a você de participar da Santa Missa. Ela é exibida aqui pela TV Jornal Interior no domingo, a partir das 9 horas da manhã. Você é muito bem-vindo a ligar a sua TV e acompanhar. Mas, claro, se pode, participe presencialmente também na sua comunidade. Obrigada a todos pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Tenham um ótimo sábado, um domingo abençoado e a gente se encontra no próximo sábado com o programa De Todo Coração. Acompanhe a Diocese de Caruaru pelas redes sociais. A gente sempre espera você. Até o próximo programa. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.